Sobre um trabalho que a gente tem que fazer aqui, deixa eu só fazer uma pergunta. Se tem um divórcio, ele é consensual. Sim. Então, o advogado vai ser o casal, né? Procura o mesmo advogado, o advogado vai atuar para os dois, certo? Sim. Via de Na regra é o petição mais comum. inicial. Na petição inicial, quando eu vou qualificar as partes e depois, como é que eu explico? Tipo assim, o requerente, quem vai ser o requerente e quem vai ser o requerido? Tá bom. Na verdade, deixa eu só desativar o som do povo aqui. Ambos figurarão no polo ativo da ação, tá? Como é divórcio consensual, por exemplo, se estiver envolvendo o interesse de menores, alguma coisa nesse sentido, aí também os menores não precisarão constar no polo ativo, basta constar as pessoas ali que estão que está sendo feito o divórcio, né? Então, ambos são requerentes desse divórcio. No Projude, eu não sei assim se isso é alguma coisa mas no Projude a gente tem uma dificuldade muito grande de cadastro de processo, porque o Projude ele não permite que você ajuize a ação sem requerido, né? Ou sem requerida, sem réu. Então, vira e mexe, a gente entra com um processo, por exemplo, uma parte de um lado, uma parte do outro lado, e aí depois a secretaria acaba corrigindo isso para figurar do jeito certo, né? Porque ambas as partes estão movendo esse processo e como não existe lead, né? Não existe discussão, ambas as partes ali em comum acordo, elas possuem legitimidade para propor e para ajuizar essa ação, tá? Não existe polo passivo nesse tipo de processo, porque não existe lead, né? Uhum. E daí, no caso aqui, no caso exposto aqui, o pessoal é de Rancho Alegre, professor. Eu vou colocar comarca de quê? Comarca de Rancho Alegre tem comarca? Não sei. Então, não sei, eu pesquisei aqui, não achei Uraí, nada. professor. É, Uraí. se for Uraí, porque querendo ou não, às vezes fica, por exemplo, Jataizinho é comarca de Biporã. Então precisa verificar essa questão dentro do site do Tribunal de Justiça. E aí geralmente por exemplo, foro regional de qual que é a cidade que você falou mesmo? Rancho Alegre. Rancho Alegre, que é foro central, que é comarca do foro central ali de Uraí, entendeu? Então é comarca de Rancho Alegre e do foro central de Uraí. É foro de Rancho Alegre da comarca central de Uraí, tá? Então, tá bom. Obrigada, professor. Imagina, que isso. Então, ficou pendente, ficou uma boa pergunta no ar ontem, feita pelo Alisson. Eu respondi a pergunta de uma forma que eu imaginei através da lógica, só que eu lembro que tinha alguma questão que trazia uma polêmica nesse instituto, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está dentro do nosso... Bem, boa noite a todos também, falta de educação. Boa noite, Aline, Alisson, Amábila, Antônio, Binho, bom revê-lo. A Edilene já fez a nossa pergunta, a Érica, Jade, Janaína. Enfim, pergunta que o Alisson nos fez ontem, né, era no seguinte sentido. Se a pessoa ela está diante de uma separação, num regime de separação, seja ele obrigatório ou convencional, lembrando que o convencional é ainda mais radical, né, porque no convencional nem mesmo a questão dos bens comuns entram na divisão quando se faz o divórcio, como que seria possível, se seria possível, melhor dizendo, essa pessoa que possui esse patrimônio particular testar ali a integralidade desse patrimônio, e eu tinha respondido que não, porque a partir do momento que o nosso Código Civil estipula ali a questão do cônjuge como herdeiro necessário, obrigatoriamente a gente tem que reservar parte da legítima, né? Ou seja, 50% desse patrimônio disponível dessa pessoa que irá testar, tá? Isso é o que prevalece. A gente teve um julgado, deixa eu até passar esse julgado aqui para vocês rapidamente, que é um julgado que veio lá do STJ, é uma notícia aqui de 2015, então é um julgado recente, que o título da notícia é viúva é herdeiro necessário da esposa, mesmo no casamento com separação total de bens. Aqui, só para explicar o caso, era um homem que ficou casado com 29 anos no regime da separação total de bens, que teve ali garantido o seu direito de ser considerado herdeiro necessário da esposa, que faleceu em 2009. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou esse caso, falou que o pacto antinupcial dispõe sobre os bens na vigência do casamento e deixa de produzir efeitos com a morte de um dos cônjuges. Então, nesse momento,
deixa de valer o direito de família e entram as regras do direito sucessório. Eu falei isso um pouquinho para vocês lá na nossa primeira aula, né? E o relator do processo foi o ministro Vilas Boas Cueva. Ele explicou que o Código Civil prevê que a sociedade conjugal termina com o falecimento de um dos cônjuges. Dessa forma, ele entende que não cabe ao magistrado, intérprete da lei, estender os efeitos do pacto antinupcial para além do término do casamento. Então, no que ficou entendido lá nessa sessão do Superior Tribunal de Justiça, e consolidou já a jurisprudência no sentido de que o cônjuge sobrevivente casado, mesmo no regime convencional, de separação convencional de bens, que é o mais hardcore, né, ostenta a condição de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. E nesse caso, o casamento ocorreu em 1980, quando a mulher tinha 51 anos de idade e o homem 44. E o Código de 1916 estabelecia como obrigatório o regime da separação de bens em casamentos com homens maiores de 60 anos e mulheres acima de 50. O casal não teve filhos, enfim. Então, aqui restou uma questão pacificada a partir de 2015 do STF, melhor dizendo do STJ, desculpa, do STJ. Mas, como eu falei para vocês, com certeza teria alguma discussão, porque quando a gente está diante do nosso Código Civil, vocês estudaram isso lá nos primórdios, né? Vocês estão na última matéria de Direito Civil, então aqui só para relembrá-los, mas a gente tem aquela questão da discussão da aplicação intertemporal do Código Civil, né? Por exemplo, se essas pessoas contraíram um casamento antes da vigência, da entrada em vigência, em vigor do Código Civil, quais seriam as regras aplicadas? Nesse caso, a pessoa faleceu em 2009, né? Mas aqui, só para eu ilustrar para vocês, tem um julgado de 2010 do STJ que consta na ementa, né? Direito das sucessões, recurso especial, pacto antinupcial, separação de bens, morte do varão, né? Ou seja, do homem. Então, vigência do novo Código Civil, ato jurídico perfeito, cônjuge sobrevivente, herdeiro necessário. Interpretação sistemática. O pacto antinupcial firmado sob a égide do Código de 1916 constitui ato jurídico perfeito, devendo ser respeitados atos que sucedem, sob pena de maltrato aos princípios da autonomia da vontade e boa-fé objetiva. Por outro lado, ainda que afastada da discussão acerca de direito intertemporal e submetida à questão à regulamentação do novo Código Civil, prevalece a vontade do testador. Então, com efeito, a interpretação sistemática do Códex, né, autoriza a conclusão no sentido de que o cônjuge sobrevivente, nas hipóteses de separação convencional de bens, não pode ser admitido como herdeiro necessário. Então, qual que é a questão aqui? Esse julgado é um julgado anterior a esse de 2015, tá? Foi um julgado de 2010, mas que ali a gente tinha vamos dizer assim, uma sobreposição de um princípio, que é aquele princípio do interesse do testador. A gente vai estudar isso mais lá para frente. Por exemplo, se existir algum erro, a gente vai interpretar dentro do que era a vontade desse testador. É um princípio que a gente preserva muito aqui no direito das sucessões, principalmente quando a gente está tratando da questão do testamento, mas esse julgado de 2010 é contrário ao julgado de 2015. E hoje a posição que a gente tem consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que esse cônjuge sobrevivente, pelo regime da separação convencional de bens, ele é sim herdeiro necessário, e sendo herdeiro necessário, ele vai concorrer ali com os descendentes, dentro de algumas regras que nós estudaremos também. Já estudamos um pouco ontem, mas vamos estudar com maior profundidade lá para frente, e também na questão da reserva dessa proporção da legítima, tá? Então, espero ter respondido a pergunta do Alisson aí. Foi uma pergunta muito boa. Então, eu tinha já a ideia de que poderia ter uma discussão de direito intertemporal, por essa preservação, né, por essa nosso regime supletivo à época, né, nos casamentos lá, era nossa comunhão, nossa separação convencional de bens, mas agora a gente tem essa questão mais consolidada e mais pacificada perante o STJ, beleza? Então vamos lá. Ontem, salvo o melhor juízo, eu falei um pouquinho de doação, né? Eu terminei falando um pouquinho de doação e comentei com vocês de que a nossa doação, na verdade, quando essa pessoa que doa, né? Essa pessoa que está doando esse bem, ele não colocar dentro dessa escritura pública, que esse bem é um bem disponível, ou seja, está dentro daquele rol do patrimônio disponível, que a pessoa pode dispor da maneira que bem entender, e que esse cônjuge, que é o nosso cônjuge beneficiário, está dispensado a trazer a colação desse bem num eventual inventário, a gente tem
Se constar, maravilha, a gente tem uma separação desse bem, esse bem fica reservado para essa pessoa que recebeu essa doação, seja essa pessoa um cônjuge, né? Ou o cônjuge é mais comum, mas também um herdeiro necessário, mas essa doação ela será considerada antecipação da legítima, né? Quando não estiver previsto essas estipulações. Isso é muito comum, tá? Então, a escritura pública não fala que essa doação é de bem disponível e também não fala que está dispensado ali de trazer esse bem recebido à colação. E dentro disso é obrigatório trazer esse bem à colação, e esse bem, quando não previsto essas possibilidades, será considerado antecipação da legítima. O que será a antecipação da legítima? A gente vai estudar mais para frente, mas imaginemos que você tem lá direito a receber o seu quinhão, né? 150 mil. Se esse bem que veio dessa doação está lá em 100 mil reais, você receberá 50 mil reais, tá? E aí depois a gente vai verificar algumas implicações. Por exemplo, se esse bem for maior do que esse quinhão, será que você tem que indenizar os outros herdeiros ou não? Enfim, são outras implicações também que a gente tem na prática. Mas... Professor, oi. Nesse caso da doação, quando a gente fala que a gente pode fazer a doação de 50% da parte disponível, né, a quem a parte tiver interesse. Sim. Para o cartório é muito complicado, porque se a parte ela só tem um imóvel, só uma casa, e se a casa vale 100 mil reais, se ele falar que ele possui mais 100 mil reais como patrimônio, dinheiro líquido, e vai doar a casa dele para qualquer um, não tem como a gente falar que o cara não tem. Na verdade vocês não tem como impedir isso, né? Vocês não tem. Dentro da boa-fé. E se ele tem uma escritura de declaratória falando que ele tem 100 mil reais em dinheiro, em espécie, ninguém derruba depois essa escritura. Sim. Pior que não derruba. Ninguém. E ele doa 100% do patrimônio para quem ele quer e ninguém derruba. Depois pode até tentar fazer alguma questão ali depois do falecimento, mas também tem prazo, né? Tem prazo para se discutir todas essas questões, os nossos 2 anos, enfim. Então tem bastante... É complicado. Para o cartório, a gente tem a preservação, e aqui aquele princípio da boa-fé objetiva se aplica de forma veemente aqui para o nosso direito das sucessões, mas o cartório, assim, não tem muito o que fazer. Vocês, dentro de uma declaração da parte, não tem o que vocês falarem, não vamos executar. Tudo bem, se os herdeiros depois quiserem discutir isso, porque lembre-se, né, herdeiro, e aqui tem um ponto interessante que é meio contraditório no nosso código, que o nosso código ele protege a figura do herdeiro. Já falei isso inúmeras vezes para vocês. Mas o herdeiro ele só é herdeiro a partir do momento em que se tem ali essa transmissão, ou seja, essa sucessão do falecimento, da morte. Quando a gente vai falar de herança só quando essa pessoa morre, né? Então, essa questão do herdeiro é muito delicado porque a gente protege um instituto que não existe na prática, enquanto essa pessoa não vier a falecer, né? Então, assim, foi a sistemática adotada por nós. A gente não tem uma tendência de flexibilização, a gente flexibilizou bastante isso, né? Por exemplo, essa questão do cônjuge, do companheiro, aparecendo como herdeiro necessário, já é um passo muito para frente que o nosso código deu, porque o cônjuge ele não era considerado herdeiro necessário até 2002. O nosso companheiro ele tinha uma regra bizarra até 2017, né? Com o artigo 1790, enfim. Mas a gente protege muito esses herdeiros, e esses herdeiros, se ingressarem em juízo aí para fazer essa diminuição, essa nulidade dessa doação, enfim, alguma questão nesse sentido, às vezes pode ser feita a diminuição, às vezes essa doação pode ser com reserva de usufruto, enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Então, os herdeiros ficam em cima e aí começam os problemas, na verdade, né? Quando os herdeiros já também não respeitam a vontade mesmo do próprio testador ou dessa própria pessoa que tem esse patrimônio, né? Bem, a pessoa pode vender, mas ela não pode doar. Professor, vê com os colegas aí, será que é só o meu que está travando ou de mais alguém está travando? Colegas. Para mim tá normal.
Binho, mas pode ficar tranquilo que todas as aulas eu estou subindo depois para a plataforma e aí não sobe travado, tá? É que aqui no bairro tá chovendo muito. Ó, Então. Aqui começou meio-dia e não parou até agora. Mas maravilha. Qualquer coisa, então, fica tranquilo aí que depois a gente sobe esse vídeo lá para a plataforma, tá? Então, continuando aqui, a questão da doação, a gente tem esse primeiro panorama, que é um panorama importante, tá? Também quando um dos cônjuges, né, ele recebe doação, e lembre-se que independentemente do regime de bens, até mesmo da separação convencional, esse cônjuge pode receber doações sem maiores dificuldades. Os bens que ele vem a receber, né, eles pertencem a eles com exclusividade, ou seja, acaba se tornando bens particulares. Então, a depender do regime de bens, né, esses bens se comunicarão ou não ali na questão da herança, tá? Porque, por exemplo, no regime da comunhão universal, como eu falei para vocês, esses bens, eles integram um patrimônio comum desse casal, a questão da mancomunhão, né? Ou seja, esses bens, mesmo os particulares, eles acabam se comunicando, a não ser que conste cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula, o Alisson sabe bem disso, ela é muito comum aí nos aspectos da doação. Então, se não tiver a previsão da cláusula de incomunicabilidade, querendo ou não, esse bem que veio de doação pode sim entrar nesse patrimônio da herança. E no regime da comunhão parcial, as doações recebidas ali do par não beneficiam o outro. Mas, como são considerados bens particulares, se sujeitam sim à concorrência sucessória, tá? Então, se sujeitam à concorrência sucessória por serem considerados bens particulares. Lembrem-se daquele desenho que eu fiz ontem para vocês. A gente tem aquela bola no central, né, aquele círculo central, em que se faz a separação dos bens comuns, e ontem eu coloquei um outro patrimônio ali, que é um patrimônio particular, que é mais ou menos o caso que aconteceria aqui desse bem recebido através de doação. E, independentemente do regime de bens adotados pelo casal, essa doação feita aqui em favor de um casal gera, sim, um condomínio entre essas pessoas, tá? Então, se um falecer, o bem vai acabar subsistindo de forma integral a favor desse outro cônjuge que sobreviveu, tá? E caso tenha sido doado ali a ambos pelos ascendentes de um deles, né, a fração recebida pelo herdeiro configura adiantamento da legítima, tá? Então, quando da morte desse doador, a metade desse bem cabe ser trazida à colação, no caso aqui dos descendentes, tá? Então, aqui a gente tem uma questão um pouquinho diferente, né, quando a gente compara com a questão do cônjuge, tá? A gente tem algumas discussões, por exemplo, e se esse bem que foi que adveio de uma doação desse ascendente, mas não tinha nenhuma construção, se você constrói, como que fica isso, enfim. Mais para frente também a gente vai tratar muitos casos práticos das questões, principalmente envolvendo inventário, e aí a gente pode colocar algumas questões nesse sentido para vocês, né? Mas são pontos polêmicos também, então só passar para vocês que existem sim essas discussões, tá? E dentro dessas discussões acerca desse condomínio, né, desse casal, imaginemos um casal durante a vida ele acaba adquirindo ali um patrimônio, ou esse bem é recebido de uma doação, e aí, vamos supor, no regime da comunhão parcial não se comunicaria, mas essa pessoa entraria em concorrência com os descendentes ou com os ascendentes, enfim. Mas, imaginemos, né? Como que ficaria, por exemplo, se uma pessoa falece, aí vem os herdeiros, né? Imagina, eu tenho um caso prático, mais ou menos nesse sentido, né? Em que eu estou pelos dois herdeiros, são dois filhos, e esses filhos eles não tinham qualquer contato ali com a madrasta deles. O pai deles constituiu uma união estável com escritura pública, em meados de 2010, alguma coisa assim, não fez contrato de convivência, e aí esse casal acabou adquirindo ali em 2017 um patrimônio, ou seja, comprou uma casa em 2017. Essa casa, como não tem contrato de convivência, vocês sabem muito bem, o regime que a gente aplica para a nossa comunhão parcial, para a nossa união estável, é o nosso regime supletivo da comunhão parcial de bens.
Ou seja, esse bem adquirido em 2017, via de regra, entra ali como patrimônio comum desse casal. E aí, o pai deles, né, seria dono da metade, e a madrasta, dona da outra metade, né, essa companheira do pai. O pai deles faleceu, né, isso em 2019, é um caso bem recente. E aí deixou carro, deixou algumas coisas assim, e deixou um bem imóvel. Como que fica? Essa pessoa, essa companheira sobrevivente, que reside nesse imóvel, por mais que eu esteja ali pelos filhos, né, por esses descendentes, como que fica? Os descendentes podem pegar e falar, tá, meu pai tinha direito ali a metade desse imóvel, é 25% para cada filho desse imóvel, ou seja, 50% do pai, metade para cada um, como é patrimônio comum, vocês já bem sabem também, faz a divisão da meação, não tem concorrência, porque é bem comum, né? Então, teria se fosse bem particular, mas como é que fica, né? Será que a gente poderia pegar, fazer o nosso inventário e aí depois estipular a cobrança de aluguel, né? Em face dessa pessoa ou não, né? Será que a gente poderia derrubar essa casa e vender? Será que qual que é o direito que a gente tem sobre esse bem, né? E aqui aparece uma figura sensacional do nosso direito das sucessões, antecipando os problemas práticos que nós enfrentaríamos, né? Que é um negócio que se chama direito real de habitação, tá? Então, o que seria esse direito real de habitação? Esse direito real de habitação aparecem aí primeiras declarações, últimas declarações de inventário, e esse direito real de habitação nada mais é do que uma previsão dentro da nossa codificação material que vai garantir a esse cônjuge sobrevivente, esse companheiro, né, o direito real de habitação independente do regime de bens adotados por esse casal, tá? Isso é uma regra que está exposta lá no artigo 1831 do Código Civil, e nem, por exemplo, se o regime da comunhão, da separação convencional ou legal de bens vai afastar esse direito de habitação, por quê? Porque vai se tratar, na verdade, de um direito real e não de um direito hereditário. E por se tratar de um direito real, a gente não vai discutir questões ali hereditárias, tá? E o nosso Código Civil, ele só vai fazer referência ao nosso direito real de habitação em relação ao cônjuge, tá? E vai se omitir em relação ao companheiro, que é uma prática comum dentro da nossa sistemática civil, a gente viu bem isso na nossa aula de Direito das Famílias, mas dentro da nossa declaração de constitucionalidade, dessa equiparação, declaração de constitucionalidade de 1790, e dentro dessa busca por essa equiparação da nossa união estável para efeitos sucessórios, né? E aqui também entraria um efeito real em relação aqui o companheiro, a companheira, em relação ao cônjuge, essa declaração feita pelo tema 498 do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai estudar com maior profundidade, mas essa equiparação da união estável e do casamento incide aqui dos nossos direitos sucessórios. E o que esse tema no 498 do STF vai falar para nós, né, é que o companheiro sobrevivente vai ter esse mesmo direito que já vinha sendo reconhecido em relação ao cônjuge, tá? Então, é garantido, sim, a questão do direito real de habitação para o companheiro, tá? Mas a gente não tem essa previsão dentro do Código, mas tem esse posicionamento majoritário dentro da jurisprudência e muito mais ainda a partir do ano de 2017, graças a este tema que foi fixado lá no Supremo Tribunal Federal, tá? O nosso direito real de habitação, ele nada mais é do que um direito de uso, né? Vocês estudaram direitos reais, mas é um direito de uso. Esse direito de uso, e aqui se atentem bem, ele é um direito de uso de forma gratuita, ou seja, não admite qualquer prestação, contraprestação, melhor dizendo. Então, não pode, por exemplo, os herdeiros pretenderem ali o pagamento de aluguel, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem essa previsão dentro da nossa codificação e isso não é permitido, tá? Então não existe qualquer distinção ali
entre os herdeiros também. Então, independentemente, por exemplo, se são herdeiros exclusivos, né, ou se são filhos comuns, ou seja, se tem ali um filho que não tem afiliação entre essa pessoa, esse cônjuge sobrevivente e o falecido, né? A gente não tem essa figura. Então, o que a gente está discutindo aqui é que, independentemente se é filho só por exemplo, parte de pai ou por parte de mãe, isso não vai variar aqui, não vai ser determinante para a concessão desse direito real de habitação, tá? O nosso direito real de habitação, que é essa regra do artigo 1831 do nosso Código Civil, ele vai submeter aqui aos mesmos limites do direito de habitação convencional ou voluntário, que podem ser lá instituídos pelo testamento ou por uma declaração unilateral de vontade, tá? E esse cônjuge sobrevivente, né, por uma questão muito lógica, porque se a gente está falando de direito real de habitação, ele não vai poder alugar, né, ele não vai poder dispor desse bem de uma forma nesse sentido, por exemplo, de fazer uma alocação, nem de prestar, por exemplo, esse bem, mas a única finalidade que ele vai ter perante esse bem nada mais é do que ocupá-lo com a sua família, tá? Então, a nossa legislação prevê isso, resguarda isso dentro da nossa luz constitucional, né? Nosso artigo 5º, enfim, que tem um sentido muito lógico nesse dispositivo, tá? Se esse bem deixar de servir de residência para esse cônjuge sobrevivente, para esse companheiro sobrevivente, seja na forma de empréstimo ou seja na forma de aluguel, esse direito ele vai acabar se desvirtuando e vai acarretar, querendo ou não, a sua extinção, tá? Então, se essa pessoa possui esse bem, a gente vai chegar lá, mas esse bem tem que ser um bem único, né? E acaba desvirtuando isso, emprestando ou locando esse bem, por óbvio, esse direito real de habitação, ele é extinto. Por quê? Porque ele vai ser um direito personalíssimo, e sendo um direito personalíssimo, a gente já bem sabe disso daí dentro das obrigações, dentro dos contratos, é um direito que só essa pessoa, né, ela pode exercer, e sendo essa única pessoa que possa exercer, ela não vai poder transmitir isso para outras pessoas. E também tem uma outra característica muito interessante, que esse direito é vitalício, tá? Então, não vai existir qualquer limitação para exercer esse direito real de habitação, tá? Mesmo que, por exemplo, o sobrevivente se venha, né? E isso tem julgados nesse sentido. Por exemplo, se esse sobrevivente casar novamente, né? Será que ele vai perder esse direito real ou não? Se ele viver em uma união estável, vai perder ou não vai? Ou seja, pacificamente a gente tem que ele não vai perder, ele vai poder continuar fazendo uso desse bem imóvel de forma vitalícia, de forma gratuita, sem nenhuma contraprestação, e ele vai poder continuar vivendo nessa casa, entre aspas, que era do casal, do primeiro casal, do casal originário, ou seja, desse casal que deixou este bem, tá? Então não tem problema se ele casar novamente ou se ele, enfim, se ele casar novamente ou se ele fizer ali uma nova, eu estou tentando fugir do termo contrair, mas contrair uma nova união estável, viver em uma nova união estável. Então, isso não tem prejuízo, tá? Então, a única questão que a gente tem aqui no nosso direito real de habitação, o único dever, né, é que esse bem seja utilizado ali como residência para a família desse companheiro sobrevivente, né? Mas, desde que seja, eu já falei isso para vocês, o único imóvel que a gente tem desse casal. E aqui tem um ponto muito interessante, né? Por quê? Porque será que isso é acertado ou não, né? Essa restrição dessa posse desse cônjuge sobrevivente, né, que servia de residência à família, desde que seja um único imóvel. Será que isso é justo ou não, né? Por quê? Porque a pessoa ela pode ter uma residência, vocês sabem bem disso também, sendo considerada qualquer uma delas seu domicílio. A residência é um pouquinho diferente do domicílio. O domicílio é na regra do Código Civil, no artigo 71, mas a gente pode ter um duplo domicílio, e esse duplo domicílio ele não pode excluir o direito real de habitação no ponto de vista da Maria Berenice Dias, tá? Mas a gente tem essa limitação ela é sim
muito observada na jurisprudência, tá? Ou seja, esse bem único, porque é letra de lei nessa questão, por mais que a gente possa ter uma interpretação axiológica dessa diferenciação entre residência e domicílio, mas sim, hoje a nossa jurisprudência observa essa limitação desse bem único, tá? Então, a gente, dentro dessa impossibilidade, a gente não pode aqui assegurar esse direito de habitação sobre ambos os imóveis. E aí, por exemplo, teria o direito dessa pessoa escolher, né, ter uma livre escolha desse cônjuge sobrevivente por optar, né, qual que seria o imóvel mais interessante para essa pessoa, né? Enfim, o nosso direito de habitação, e aqui tem um outro ponto importante, né? Ele, na verdade, ele vai levar ao próprio desdobramento da nossa propriedade, né? Quando a gente estuda um pouco de direito contratual, a gente vai verificar que, por exemplo, a função social dos contratos, ela tem uma alteração muito grande, porque a gente está discutindo questões ali de força obrigatória dos contratos, mas, na verdade, o que se mudou ao longo do tempo, às vezes, não é nem o conceito de autonomia da vontade. Tem autonomia privada, autonomia contratual, agora tem autodeterminação, mas sim uma evolução do próprio conceito, do próprio desdobramento do que seria a propriedade, né? E aqui no nosso direito de habitação, real de habitação, a gente teria aqui uma consequência desse desdobramento dessa questão da propriedade, né? Ou seja, a gente vai acabar assegurando a esse sobrevivente uma posse direta sobre esse bem que ficou deixado, né? Na qualidade de usufrutuário desse bem, enquanto a nua propriedade pertence aos herdeiros. Aqui a gente está falando em termos de direitos reais, tá? Então, o que a gente está querendo falar? É que, por exemplo, esses herdeiros, né, esses outros herdeiros que possuem a nua propriedade, possuem, via de regra, a 50% desse bem imóvel, eles não estão impedidos de vender esse bem ali. Eles podem vender a parte deles, né? O que não vai afetar o direito do viúvo ali de continuar residindo no imóvel. Então, pode sim ser feita a venda dessa propriedade dentro da mancomunhão, né? Da nova propriedade, melhor dizendo. Mancomunhão, se for aqui o caso de domínio, de condomínio, né? Das 50%, 50%, mas eles podem vender sim, tá? Mas esse cônjuge sobrevivente, ele permanecerá na ocupação desse imóvel de forma gratuita, tá? De forma vitalícia, por se tratar de uma obrigação próprio terreno. Vocês sabem bem também o que é obrigação próprio terreno, mas é aquela que vai acompanhar, né? Que vai acompanhar a coisa. No caso aqui, é uma obrigação que vai estar incrustada, né? Ela vai estar ligada de forma direta com o nosso direito real. Então, por mais que você transmita dentro dessa herança que você recebeu 50% dessa propriedade, mas se, por exemplo, seu padrasto, sua madrasta estiver nesse lugar, né, estiver residindo nesse imóvel, por óbvio que isso não vai permitir com que essa pessoa, com que esse comprador chegue lá e fale, vou despejar você, vou destruir a casa, vou cobrar aluguel, enfim. Não, por quê? Porque se trata de uma obrigação próprio terreno e as pessoas que fazem a aquisição desse tipo de propriedade sabem disso e isso acaba até mesmo virando ali uma moeda de negociação, beleza? O nosso direito real de habitação, apesar de ser gratuito, né? Ou seja, não tem essa contraprestação através de aluguéis, nada nesse sentido, mas cabe sim, e aqui é uma questão muito lógica, né? Dessa pessoa que estiver habitando nesse imóvel, né? Arcar com todas as despesas que são as despesas comuns, né? Despesas, por exemplo, de manutenção, encargos ordinários, por exemplo, IPTU. Essa pessoa vai ficar obrigada, se tem uma discussão de qual que seria a proporção desse IPTU, será que ela ficaria responsável por 50-50? Isso geralmente se faz através de discussão extrajudicial, né, para chegar a um acordo, mas via de regra ela teria sim a obrigação de pagar esse IPTU dentro dos 100%, porque ela está na posse desse bem, água, condomínio, enfim, gás, eletricidade e obviamente que vai se tratar de um bem impenhorável, tá? Que quem vai habitar o imóvel pode sim invocar a proteção aqui do nosso Instituto de Bem de Família, que nós estudamos no nosso semestre passado. Então, a gente tem sim a possibilidade de invocar o bem de família, tá?
O nosso direito real de habitação, ele somente poderá ser conferido sobre o que a gente denomina, né, sobre o bem que pertence em sua integralidade também ao de cujos. Tá? Então, a existência, por exemplo, de coproprietários, melhor dizendo, vai impedir o uso pelo sobrevivente. Então, imaginemos, isso também é comum, né? Você tem alguma... Agora tem multipropriedade, tem uma figura interessante da multipropriedade, mas vamos imaginar que essa pessoa, ela tem... não casa de investimento, porque tem que ser a casa que essa pessoa reside, né? Mas vamos imaginar que um tio e o pai acabou comprando esse bem, aí a sua mãe ocupa esse bem, mas o seu tio tem direito a 50% desse bem. Então, aqui, como tem uma questão de copropriedade, a gente não pode garantir o direito real de habitação, tá? Por quê? Porque, obrigatoriamente, esse bem tem que ser na integralidade de cujos, ou pelo menos aqui na questão da meação, né? Ou seja, dessa pessoa, desse cônjuge sobrevivente, dessa companheira sobrevivente, tá? Então, e também, eu falei para vocês, né, que vira e mexe, tem muita discussão nesse sentido, que com muita frequência, né, a gente tem essas questões e batem todas as vezes ali na porta do judiciário para se discutir ali o direito, né? Imaginemos, um casal vai lá e constrói uma residência ali numa propriedade que pertence aos pais de um deles, né? Então, imaginemos lá, meu sogro tem uma data, ele vai, deixa a gente utilizar essa data, eu e minha namorada, vamos lá e construímos uma propriedade dentro dessa data, mas será que a gente poderia alegar direito real de habitação, alguma coisa nesse sentido, sendo que a propriedade não é nossa, né? E o casal que vai construir dentro desse terreno que pertence aos pais de um deles, né? Aqui a gente tem uma figura de que é o terminho também de direito real, que é a nossa accessão, né? A nossa cessão, ela é prevista no artigo 1253 do Código Civil, tá? E sendo um caso de accessão, que vai se agregar ali ao imóvel e passa a pertencer como titular de domínio, o viúvo ou a viúva não tem o direito de permanecer dentro desse imóvel e lá residindo, tá? Então, a gente não vai ter a garantia do direito real de habitação. No máximo, claro, isso é muito óbvio também, que essa pessoa vai fazer jus à metade ali do valor desse imóvel construído, mas não a título de direito sucessório, e sim a título de direito ali da meação, que é a nossa accessão invertida, tá? Ou seja, em que o valor agregado desse bem reverte para a titularidade. Então, pode haver sim o direito de habitação, porque o imóvel acaba pertencendo ali ao casal. Mas isso é muito raro, tá? Mas ele vai fazer, na verdade, metade, ele vai fazer jus no máximo metade desse imóvel construído, mas não só, por exemplo, toda a propriedade, tá? Enfim, só para passar um panorama geral para vocês, são questões bem específicas que eu quis tratar aqui, porque o direito real de habitação, às vezes, ele é tão, vamos dizer assim, tão deixado de lado dentro de aulas de direito das sucessões, enfim, e é algo muito importante, é algo que, por exemplo, na prática, às vezes, a gente constata também uma falta de observância dessa questão, principalmente ali quando se tratar de últimas declarações, primeiras declarações, enfim, dentro do inventário, tá? Vamos lá. Então, caminhando aqui para o final desse cônjuge, né? E lembrando que eu estou fazendo aqui uma tratativa bem próxima do cônjuge, do companheiro, para já tentar fazer com que vocês se acostumem, né, com essa ideia. Depois a gente vai falar alguns aspectos acerca da união estável, mas alguns aspectos que são processuais desse cônjuge e também questões acerca da legitimidade desse cônjuge sobrevivente aí perante os juízos, né? E aqui tem algumas questões interessantes. Primeira questão interessante é que a nossa lei vai conferir ao viúvo, né, a legitimidade para buscar qualquer, por exemplo, cessão, por exemplo, qualquer cessão de uma lesão ou uma ameaça de lesão, qualquer cessação dessa lesão
ou essa ameaça do que a gente chama de direito da personalidade, né? Então, qualquer questão que estiver ali se discutindo o direito da personalidade, por exemplo, alguém está fazendo algumas ofensas à honra desse falecido, esse cônjuge, né, sobrevivente, ele possui legitimidade para ingressar em juízo, para fazer essa busca, para cessar, né, essa lesão ou essa ameaça dessa ofensa aos direitos da personalidade, e também pode sim reclamar perdas e danos, tá? Pode reclamar perdas e danos, responsabilidade extracontratual dentro da questão da responsabilidade do dano imaterial, enfim, algumas coisas interessantes, tá? Isso na regra do parágrafo único do artigo 12 do Código Civil, tá? Então, a gente está tratando de uma questão lá do comecinho também, que provavelmente vocês estudaram. Uma outra questão que é interessante, que o nosso cônjuge sobrevivente se mantinha ali em vida comum com o de cujus, né? Quando da abertura da sucessão. Via de regra, como ele mantinha essa vida em comum com esse falecido, esse cônjuge sobrevivente, ele vai ter uma prioridade para ser administrador provisório da herança até o compromisso do inventariante. Ou seja, a gente vai verificar que a sucessão ocorre quando do falecimento, quando da morte da pessoa, tá? Morte, eu digo morte, não estou falando de morte civil e nem de morte presumida. A gente vai entender algumas questões também mais para frente. Mas esse cônjuge sobrevivente, como ele possuía essa relação muito próxima, né, com esse de cujus, na verdade, esse será um administrador provisório da herança até que se preste o compromisso de inventariante. Isso é o inciso 1º do artigo 1797 do Código Civil. E caso esse cônjuge sobrevivente esteja ali na posse de bens particulares desse falecido, o viúvo ele será reconhecido como usufrutuário se o rendimento for comum, procurador, se ele tiver, né, por exemplo, um mandato expresso ou um mandato tácito para administrar esses bens particulares, ou depositário, se não for o usufrutuário e nem administrador, tá? Então a gente tem algumas regras específicas, a gente acaba nem perdendo muito tempo com isso, mas são alguns termos importantes, tá? Usufrutuário, quando tiver ali um rendimento comum desse casal, procurador, se esse cônjuge sobrevivente, dentro do bem particular do falecido, ele possui um mandato, seja esse mandato expresso ou tácito para administrar esses bens particulares, o que também, querendo ou não, é algo comum, ou depositário, se ele não for usufrutuário e nem administrador, que também aqui é uma figura um pouco mais comum também na prática, tá? Do depositário, beleza? E na falta de testamenteiro, né, nomeado pelo testador, em caso de testamento, a gente tem a execução testamentária dessa vontade desse testador pelo cônjuge, tá? Que prefere ao herdeiro. E aqui a gente fala herdeiro descendente, ascendente, e aqui tem um ponto interessante. Geralmente, em testamento se indica, né, o nosso testamenteiro, né? Mas se não tiver testamenteiro nomeado por esse testador, a execução testamentária será exercida, será competência do cônjuge, tá? Que vai preferir ali dentro da regra do artigo 1984 do Código Civil. E o nosso cônjuge sobrevivente, que convivia com essa pessoa que faleceu, né? Quando da abertura dessa sucessão, ele vai ter algumas legitimidades. Quais serão essas legitimidades? Eu destaco 3 para vocês. Ele será, primeiro, administrador provisório, tá? Então, ele se torna administrador provisório até ali aquela questão da nomeação do inventariante, do compromisso de inventariante. Ele também possui ali legitimidade para fazer o pedido de abertura do inventário, ou seja, ele pode ingressar em juízo através da petição para se fazer a abertura desse inventário, e de forma prioritária ele será nomeado inventariante, tá? Então ele tem a prioridade de ser nomeado inventariante. Então, ainda que a nossa nomeação não faça parte, novamente, aqui eu sempre destaco para vocês, não faça parte do acervo sucessório, os bens que integram esse patrimônio do todo, eles precisam sim ser descritos no inventário,
dentro de uma regra processual, tá? Isso está dentro do Código de Processo Civil, no artigo 651, inciso 2º, tá? Mas o valor da meação não se soma ao valor da causa e nem está sujeito a encargos tributários, tá? Então, não se sujeita de forma alguma esse valor da meação, por isso que eu falo para vocês, né? Chegou no escritório, chegou no caso prático, ali na magistratura, enfim, promotoria também, que via de regra acompanha bastante processo de inventário, quando tem menores, quando tem capazes, enfim. O que a gente tem? Vamos verificar como que é a questão aí da meação. Por quê? Porque a meação, ela tem que aparecer no inventário, tem que colocar todos os bens, tanto para se fazer a transmissão até mesmo, né, desses bens, para se regularizar esses bens, mas vai ser feito um destaque. Então, aqui tem também um ponto interessante, por quê? Porque a gente, via de regra, apresenta isso no plano processual. Nós apresentamos as primeiras declarações, e aí, primeiro, você faz lá o pedido de abertura de inventário, põe o valor da causa nada, um salário mínimo. E aí, nas primeiras declarações, que você já faz algum arrolamento dos bens, né, por óbvio que você vai ter as últimas declarações, outros bens podem aparecer durante esse processo desse inventário judicial, mas aí você apresenta ali a integralidade do patrimônio. E aí vem a escrivania e joga o valor da causa lá para cima. Então, você ou faz um pedido justificando que esse valor da causa tem que cair pela metade em razão ali do destaque da meação, ou pede para postergar as custas. Por quê? Porque as custas, se postergadas, né, o que é algo totalmente aplicável aqui quando se trata de inventário, que via de regra também vai ter que pedir ao vara judicial para se fazer levantamento de numerários em contas para se pagar esse inventário, né? Mas aí a gente tem um ponto interessante para as questões das custas processuais. Então, o valor da meação não entra ali como valor da causa, tá? Entra, sim, o nosso monte mora, junto do nosso patrimônio particular desse falecido e a meação dele. A meação dele entra. Mas o destaque dessa meação desse cônjuge sobrevivente ou desse companheiro sobrevivente, obviamente não vai integrar ali o valor da causa. Existe muita confusão nisso também, tá? Mas isso é uma determinação processual, tá no nosso Código de Processo Civil. E uma questão também, dentro daquele caso que eu narrei para vocês, um caso prático que eu tenho, os 2 filhos e com a companheira, eu fiz o pedido de abertura de inventário primeiro. E aí o que acontece? Um dos herdeiros, no caso foi o descendente caçula, né, vamos dizer assim, ele foi nomeado inventariante. Posteriormente, a companheira ingressa em juízo num outro processo, e aí o juiz, ele, por uma questão processual, extingue aquele processo, né, na questão da litispendência, manda para se julgar lá no meu caso, né, para se discutir a mesma coisa lá no meu caso. E aí essa pessoa acabou agora apelando, né? É apelação. Ela acabou apelando e agora eu estou discutindo lá, vou ter que fazer as contrarrazões, porque quer que o processo continue e ela quer destituir ali a questão do inventariante. Mas como ali é um patrimônio, um imóvel e, tudo bem, 2 bens móveis, tem os automóveis, tem algum numerário em banco, mas a gente vai acabar, assim, não tem muito o que se discutir ali, né? Então, é meio indiferente a questão de quem é o inventariante, de quem é o administrador. Diferentemente de se fosse, por exemplo, uma questão de uma empresa, né? Que é a figura da empresa, a figura do administrador, empresa, propriedade rural, essas questões, aí sim que a briga tora de um jeito bem bonito. Tanto é que o professor Eduardo aí está com um caso, está se debatendo, tem discutido bastante comigo aqui, que é tentativa, incidente para remover ali o inventariante, porque esse inventariante, dentro da propriedade rural, tem alguns indícios ali de que ele está... Enfim, o processo de inventário de 2002 corre na vara civil, né? Esse processo aqui, ele agora corre na vara das famílias e sucessões, mas a gente tem dentro lá desse caso, um processo de inventário de 2002, que está correndo na vara civil ainda, o que é um pouco assustador. E faz muito sentido esse inventariante ter muito interesse em ser o inventariante, né? Então, vou fazer chamada rapidinho aqui. Eu vi que algumas pessoas mandaram mensagens para mim. Espero que deu para compreender bem aí